guys, hey everybody! Hoje a gente vai falar sobre um tempo verbal chamado Simple Past Tense. Bom, o que seria o Simple Past Tense? O Simple Past Tense é um tempo verbal do inglês que corresponde em português ao passado simples. Lembrando que em português nós temos 3 tipos de passado simples. Então, a qual o Simple Past iria melhor referir? Bom, o Simple Past ele vai referir, normalmente, ele vai ser o correspondente do pretérito perfeito ou do pretérito imperfeito. Para que é usado o Simple Past Tense? O Simple Past Tense é usado para descrever ações que ocorreram no passado, ações que começaram e terminaram no passado. Uma questão bem importante do Simple Past: ele vai referir a ações concluídas no passado. E devido a essa característica do Simple Past, a gente vai ter, juntamente com o verbo, algumas expressões temporais que seriam advérbios de tempo no passado. Bom, qual é a forma do Simple Past Tense? Eu sempre costumo dizer assim, que os verbos em inglês, a conjugação de verbos, o uso de verbos em inglês é muito mais fácil que no português. E agora, quando a gente for dar uma olhadinha no passado dos verbos, a gente vai entender por quê. Primeiramente, 2 questões que eu quero colocar, tá? Nós temos 2 tipos de verbos no inglês. Os verbos podem ser verbos regulares e os verbos podem ser verbos irregulares. Os verbos regulares no inglês são aqueles que vão ter o mesmo radical em todas as pessoas e eles vão ser marcados pela terminação do sufixo ed. Os verbos irregulares em inglês são aqueles que têm uma forma no presente e uma forma diferente no passado. Eu não posso adicionar sufixo. Então, talvez alguém pergunte, mas como é que eu vou saber qual é o passado de um verbo regular? Para isso, a gente tem uma lista que é chamada lista de verbos irregulares em inglês. Essa lista, nessa lista a gente pode então perceber ali qual é o passado, qual é o particípio passado e qual é o melhor significado em português para o verbo dado. O nosso foco vai ser nos verbos regulares, porque são esses verbos regulares que vão receber o acréscimo do sufixo ed. Então, para marcar passado no inglês, com verbo regular, basta acrescentar ed ao final do verbo. Isso vale para todas as pessoas, desde o I, que é o eu, até o they, que é o eles. Então, todas as pessoas, todos os pronomes vão ter a conjugação do verbo no passado da mesma maneira, com o acréscimo do ed. Então é bem tranquilo fazer a conjugação. Por exemplo, se eu quisesse comentar alguma ação que eu desenvolvi no passado, se eu quisesse, por exemplo, falar que eu trabalhei, ou que eu estudei, ou que eu morei, né? Eu morei nessa cidade há alguns anos atrás, enfim. Como que ficaria isso em inglês, né? Morar é o verbo live, então I lived, quer dizer, eu morei, eu vivi, ok? Porém, tem uma questão que eu quero comentar para vocês, que é o seguinte: lembra dos verbos lá com o presente simples, que eu comentei para vocês, que quando a gente acrescenta sufixos na língua inglesa, às vezes vão haver modificações nesse radical da palavra. Então eu tenho que tomar cuidado com certas terminações que também vão valer aqui para o passado, né? Bom, então há algumas regrinhas com relação à terminação dos verbos para a gente poder acrescentar esse sufixo ed. Vamos começar pela primeira, então. A primeira regrinha é o seguinte: se eu tiver verbos terminados por e, a questão que se coloca é o seguinte: é necessário acrescentar o sufixo ed se o verbo é terminado pelo e? Na verdade, não, né? Se o verbo for terminado por e, por exemplo, love, date, arrive, tá? Esses verbos vão ter apenas o acréscimo do de. Então ficaria loved, dated e arrived.
Tá? Essa é a primeira regrinha dos verbos terminados por E. A segunda regrinha é uma regrinha que nós já vimos lá com a questão do Simple Present Tense, que é aquela regrinha dos verbos terminados em consoante mais Y. Então, há uma modificação também se o verbo terminar por uma consoante mais um Y. Por exemplo, os verbos study, try, cry, eu tenho aí a presença da consoante mais o Y. Então, qual é a modificação que eu faço para colocar esse verbo no passado? Eu vou cortar fora esse Y, substituo esse Y por um I, e agora acrescento o sufixo que no passado é o ED. Lá no presente das terceiras pessoas o sufixo era ES, agora é ED. Então fica studied, tried e cried, ok? Então isso vale para consoante mais Y. Mas e se o verbo terminar em vogal mais Y? Muito comum verbos terminarem por vogal mais Y. Um exemplo, de novo, o verbo play, né? Que é aquele verbo que eu comentei para vocês que tem vários significados em português. O que eu faço? Simplesmente acrescento o ED. Vai seguir a regra geral. Não vou fazer substituição. Então, vogal mais Y apenas acrescenta o ED. Tá? Então, essas regras são tranquilas da gente perceber como é que a gente vai fazer para passar esse verbo para o passado. Porém, há uma regrinha, essa um pouquinho mais complicadinha, porque ela vai até envolver a questão de pronúncia, que é a regra chamada CVC. O que é esse CVC? CVC significa consoante, vogal, consoante. Então, se eu tiver um verbo terminado por consoante, vogal, consoante, esse consoante, vogal, consoante é contado do fim, do início do verbo. Eu vou, então, ter que dobrar a última consoante, ok? Então, se eu tenho um verbo terminado em CVC, eu dobro a última consoante. Vale para todos os verbos? Não, na verdade não é para todos os verbos que vale essa regra. Vale para todos os verbos que são monossílabos, quer dizer, eles têm uma sílaba só. Então, por exemplo, se eu pegar o verbo stop, tá? E quiser colocar stop no passado, fica stopped, com 2 P's. Mas e se os verbos não forem monossílabos? Se eles tiverem mais de uma sílaba? Aí eu tenho que ter o cuidado, por isso que eu falei que tem a questão da pronúncia dos verbos. A regra CVC vai valer para verbos onde a sílaba forte for a última sílaba. Então, por exemplo, se eu pegar o verbo travel, tá? É um verbo terminado por consoante, vogal, consoante? É. Ele vai sofrer a modificação de dobrar a última consoante? Não, porque a sílaba mais forte é a primeira. Eu falo travel, eu não falo travel. Então, para que valesse CVC, a sílaba mais forte teria que ser a última sílaba. Então, sempre que a gente for fazer o uso do verbo no passado e eu tiver a presença do CVC, é interessante pronunciar esse verbo, perceber onde é que está a tonicidade, onde é que está a sílaba mais forte. Se for a primeira, eu não dobro. Se for a última, eu vou dobrar, então. E aí ficaria com mais uma consoante e o acréscimo do ED. Essa é a regra para formar o passado dos verbos regulares na forma afirmativa. Acréscimo do sufixo ED. Mas como que eu faço, por exemplo, as formas negativa e interrogativa? Bom, tanto para fazer a negativa quanto para fazer a interrogativa, eu vou ter o acréscimo do auxiliar do passado. Qual é o auxiliar do passado? O auxiliar do passado é o did. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma pergunta, né? Se eu quiser fazer uma interrogação, eu vou iniciar a minha oração com a expressão did. Did you, did I, did they, tá? Did you travel to Paris last year? Quer dizer, você viajou para Paris o ano passado? Esse did está ali justamente para marcar que eu tenho aqui uma interrogação. A regra é o did primeiro, depois o pronome sujeito ou o substantivo, tá? Isso
independe quem vai ser, o verbo e o complemento da frase, certo? Se eu tiver, por exemplo, que usar alguma pergunta usando os double-weight questions, como a gente viu lá com a questão do simple present, a regra é a mesma. Os double-weight sempre vão vir na frente. Depois eu vou ter o auxiliar e depois o restante da frase. E nas frases negativas, o que eu vou fazer? Eu vou usar, no caso, o did e o not, que é uma das formas de fazer a negação em inglês. Então, did not, ou eu também posso usar a contração, né? A gente já viu isso, que é muito comum, fazer a contração entre auxiliar e a partícula de negação, entre o verbo e a partícula de negação. Então, o did not ficaria didn't. I didn't study English last week. I did not. She did not. They did not, tá? A questão importante aqui também é que o auxiliar did vai ser para todas as pessoas. Diferente lá do simple present, que eu tenho o auxiliar do para as demais pessoas e o auxiliar does para as terceiras. Então, para fazer a negação, did not. E como eu falei no início, como o simple past é um verbo que vai ser usado para descrever ações concluídas, eu vou usar então esses advérbios que me mostram que essas ações foram concluídas no passado. Então, last week, last year, yesterday, last month. Expressões que indicam in 1998, in 2005, in 2007, tá? Posso usar uma data, posso usar um advérbio qualquer. Okay, guys, I hope you enjoy it. I'll see you in the next class. Bye bye. See you soon.